Obrigado, Rafael. Eu acho que é isso, entendeu? Aqui a gente tem a cadeia completa, e nesse painel agora, que a gente chamou genericamente de os dilemas, certo? Os dilemas dos eventos presenciais, a gente conseguiu reunir aqui 6 experts, que eu acho que vai valer a pena escutar o que esse pessoal tem para falar, porque aqui tem a visão completa do setor, certo? Então, eu queria começar chamando o digníssimo presidente da UBRAF, Abdala, também presidente da Francal Feiras. Por favor, obrigado pela presença. O Abdala é uma das pessoas que mais entende de feiras aqui no Brasil. Aqui a gente pode tirar aqui a máscara no palco, por favor, Abdala. Muito obrigado. Então, o Abdala, além de ser o presidente da Francal Feiras, que tem uma série de feiras, também é presidente da UBRAF, certo? A entidade setorial que congrega setores de feiras e eventos corporativos. Eu queria pedir agora a Suzy Camargo, certo? A Suzy também tem uma vasta experiência, seja na empresa dela, Conteúdo Brasil, ou na BEOC. Por favor, bem-vinda, obrigado. Né? Acho que ela tem uma experiência, ainda mais nesse setor ainda de eventos relacionados a turismo, que é espetacular. Você realmente, obrigado pela presença de você ter vindo aqui. A Thalita Vicentini. A Thalita Vicentini também é uma profissional que tem bastante escola no mercado, ela já trabalhou na Informa, e hoje ela é a diretora do Boat Show, trabalha no Grupo Náutica, com o Hernani, que teve um problema de agenda, e ela, que trabalha com ele há 4 anos, veio aqui para falar. Tá bom. Queria pedir para vir o Bruno Caldas, ele é diretor da Abralimp, então, do setor de limpeza, né? Então, eu acho que toda essa... Agora a gente está, por favor, a gente está... Seria essa a palavra da vez, né? A palavra da moda, né? Depois você vai me dizer isso. A Daiane Lima, da Facility Doc. Eu estava olhando o currículo dela e eu falei, qual evento... Eu ia dizer qual evento que ela já organizou, ou ela já conseguiu a liberação de alvará, mas é melhor perguntar qual que ela não conseguiu, porque já trabalhou para todo mundo, praticamente todo mundo. E o Igor Tobias, diretor da MPI também, da MCI, a MPI Meeting Professional International, certo? É o que eu falo, é o lado das pessoas. Vamos sentar aqui e vamos conversar, porque temos bastante assunto. A ideia era a gente falar, então, dos dilemas, certo? Todo mundo aqui tem uma vasta experiência e sabe o que é ou não sabe o que precisa para se organizar, né? Eventos dos mais diversos tipos. Como eu fiz na outra, né, eu aqui não vou apresentar nada, aqui eu vou falar. Eu acho que tem coisas positivas e coisas negativas para essa situação agora, né? Então, por exemplo, eu botei como positivo a economia está reaquecendo, certo? Eu fui ver número de carros vendidos em julho. Parou, né, por tempão, mas em julho vendeu. E aí eu fui ver qual foi o carro que mais vendeu. Foi um modelo da Volkswagen T-Cross que vale R$100 mil. Desbancando de muitos anos o Onix, que é um carro de 50, 60 mil. Então, poxa, como é que é? Pelo menos para a Volkswagen, parece que julho foi um bom mês, né? Tudo bem que se você comparar ano a ano, tem uma queda, mas se você comparar junho e julho, cresceu 32% a venda de carros, certo? Então, está ok. Energia, esse eu acho que é um bom parâmetro que pega todo mundo, né? Se você for olhar, ela teve queda de 10% em abril, mas se você for olhar julho, abaixo de julho de 2019 com julho de 2020, 1% abaixo só. E a perspectiva é que em agosto já ultrapasse agosto do ano passado, o consumo de energia. E eu fui olhar também a inadimplência do setor, certo? Que todo mundo pode falar. Mas a inadimplência no primeiro semestre de 2019 das empresas de energia era 2,4%. E agora está 0,73%. Então, assim, cadê a crise, né? Vamos lá. Mas daí tem os pontos negativos, certo? Incerteza sobre a vacina, né? Ou seja, vai vir, é a chinesa, é a de Oxford, qual que é? Quem recebe a vacina, quando vai custar, de graça, ou seja, só incertezas, né? Os bancos, né? As pessoas que trabalham no Itaú, o Itaú tem 15 mil funcionários ali naquele central, eles iam voltar em setembro, e o Cândido Bracha, que é o CEO, já falou que não vão voltar em setembro, certo? Vão ficar um pouco mais. E ele fez o seguinte comentário: nunca esse país passou por uma queda de PIB no ano de 5%. A gente já teve quedas, mas um tombo de 5% no ano nunca aconteceu. E isso vai propiciar uma economia em V, né? Ou seja, a queda e a volta é abrupta, ou é outro formato, né? Então,
Partindo desse arrazoado aí, entendeu? Eu queria primeiro conversar, então, com o Abdala, certo? O Abdala tem a visão e a importância do setor, certo? Eu acho que uma coisa que o setor está se comprovando como de muita, vamos dizer, importância, a cadeia econômica, mas a gente tem uma dicotomia, certo? O setor de feiras de negócio é um setor que impacta o turismo, é indústria criativa, é vetor de desenvolvimento. Acho que tem uma dicotomia, né? Então, qual é a sua visão, assim, esse dilema? Ou seja, hoje parece que nós estamos, assim, o setor público está insensível ou o setor está invisível? Entendeu? Porque a gente está tendo que provar a importância das feiras. Eu falo, como assim falar da importância das feiras? É um setor que, comprovadamente, há muito tempo vem fazendo um elo econômico da cadeia muito forte e a gente está tendo que, né, comprovar isso. Como é que você vê isso? A importância do setor e isso que nós estamos passando agora. O que te aflige, Abdala, na tua cabeça? Como gestor da Ubraf e como empresário. Bom, P.O., antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Prazer em conhecê-los, vocês pessoalmente. Sinto-se virtualmente abraçados. Muito bom. Você participou, P.O., no início da nossa gestão na Ubraf. O grande desafio e a necessidade nossa é desmistificarmos a finalidade dos promotores de feira, né? Todo mundo fala turismo de negócios. Nós temos que desmistificar isso. Nós somos totalmente geradores de turismo, riquezas e empregos neste país. E eu tenho certeza absoluta que esse movimento que nós iniciamos há 1 ano e pouco atrás já está tendo seus resultados e nós estamos sendo vistos agora. Aliás, eu tive uma experiência muito grande ontem, que eu vou depois comentar com vocês, da autoridade sentir quem são vocês e a importância de vocês. Realmente, nós somos geradores de negócio, não só no mercado brasileiro, não só regionalmente no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, inclusive internacionalmente, que nós vendemos e compramos de quem vem expor aqui internacionalmente e vendemos para os visitantes que vêm comprar dos nossos expositores. Então, também não podemos negar a nossa importância no turismo. Nós somos indutores do turismo. Nós fazemos aquilo que o turismo espera, que é receber os viajantes, receber os hóspedes, receber os frequentadores de restaurantes, de shows e tudo mais. Mas, essencialmente, a Ubraf, ela é uma fomentadora de riquezas, de negócio e também de empregos. Pela sua posição na Ubraf, a sua representatividade como empresário, você, com certeza, é um dos maiores interlocutores com o governo, certo? Nesse momento, seja governo municipal, estadual, federal. Eu queria entender um pouco como você está sentindo. Você está vendo que essa interlocução está sendo produtiva? Você está conseguindo se fazer ouvir? Ou você ainda está tendo que, vamos dizer, entre aspas, educar muita gente sobre a importância do setor? Como você está sentindo isso no teu dia a dia? Não eu, a minha pessoa, o nosso grupo, né? Veja, essa pandemia trouxe para nós aí uma coisa muito bacana, a união, né? Todos os promotores se unindo para um objetivo comum, todos os pavilhões que hoje fazem parte da Ubraf, também todos os pavilhões se unindo dentro do objetivo comum, e com certeza, eu até brinco que a união não faz só o açúcar, faz a força também. E essa força a gente tem ido falar com as autoridades, estão começando a entender quem somos nós. Quem somos nós? E, por exemplo, eu estava conversando com a Suzy agora há pouco, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o secretário da Casa Civil, lá da Prefeitura, e também o secretário de Turismo do município. Nós tivemos uma surpresa desagradável há 1 mês atrás, quando o nosso governador falou que eventos, congressos, poderiam se iniciar no dia 27 de julho. E que feiras poderiam se iniciar a partir de 12 de outubro. Bom, 27 de julho, consequentemente, já era para estar acontecendo congresso, já era para acontecer eventos. Mas, lamentavelmente, a Prefeitura, até o presente momento, não deu alvará àquilo que foi protocolado. Ela não deu autorização. Então, estamos paralisados desde março. E ontem, nós de feiras também queremos o alvará, porque não se consegue fazer uma feira com menos de 90 dias para se
mobilizar, para avisar os mercados, para convidar os visitantes, para preparar as amostras dos expositores. E se, na verdade, se hoje dá o alvará da prefeitura para fazer feira, nós só faremos feira a partir de meados de novembro, né? Então, é uma coisa realmente muito chata e a gente está perdendo, está vendo passar o ano aí e as coisas não estão acontecendo, que é o grande dilema nosso. E ontem lá na prefeitura, nós falamos o que é feira, né? O secretário da Casa Civil entendeu, o Orlando entendeu, e imediatamente ele saiu da reunião e falou, vou conversar hoje com o secretário de Saúde para que, junto com o pessoal da sanitário, né, olhasse o protocolo e aprovasse. E eu acredito, Suzy, que nós vamos ter essa resposta no máximo dentro de 10 dias. Que ótimo, essa é uma excelente notícia. Daí eu queria perguntar para a Suzy, certo, pela ABEOC, você também tem essa visão mais holística, né? Os mercados que você está envolvidas, entendeu? E a parte de turismo, especificamente, é um indutor da economia, certo? Esse é o evento do que o destino faz para que o destino atraia, para que o destino receba, certo? É o primeiro elo da cadeia, vamos chamar assim, se é que você me permite dizer. Então, assim, como é que é a sua visão? O que você está sentindo hoje? Essa semana a gente viu a notícia do Rio de Janeiro liberando, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro já liberando para eventos corporativos, e eu vi também que estão fazendo até, inclusive, incentivos, liberando os organizadores de evento de uma série de encargos, que é um indutor, certo? A pessoa precisa sair da cadeia que está hoje de não fazer nada para fazer alguma coisa. E o poder público, pelo menos no Rio de Janeiro, tomou essa iniciativa. Qual que é a sua... desse dilema, o que você tira desse dilema para você? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando presencialmente, online. É um prazer estar aqui representando a ABEOC, Fátima Facuri, que é a nossa presidente nacional, também a nossa diretoria aqui do Estado de São Paulo e os nossos associados. Bom, mais um dilema, como você disse, não é, Paulo? Nós tivemos aqui agora a informação com relação ao retorno dos eventos, com relação às autorizações. Eu só posso dizer que, assim, infelizmente, o nosso setor ele ficou para trás, ele não foi acompanhado de perto. Na verdade, eu acredito que o desconhecimento da nossa atividade, ou, de repente, até o desconhecimento do que o organizador e o promotor de eventos pode fazer com relação à qualidade, com relação à segurança, com relação aos alvarás. Então, foi deixado um pouquinho de lado a nossa experiência de anos, que nós temos mostrado, né, não só no Brasil, mas mundialmente, nós mostramos que feiras e eventos é o alavancador de tudo, do turismo, é o alavancador de vários segmentos, é o grande promotor de produtos. Então, assim, nós temos esse dilema hoje nas mãos. O Abdala veio com essa ótima informação aqui para nós. E o que nós podemos fazer, Abdala? Pela associação, pela ABEOC, nós também estamos trabalhando muito para que a gente consiga chegar na publicação do nosso decreto. Por quê? Se a gente não tiver a publicação do decreto, não adianta a gente colocar o evento como sentado, em pé. Não adianta a gente também trabalhar com os dias que foram propostos para nós, no dia 27 de julho. Essa data já passou. Na verdade, a gente teria que ter tido já esse decreto estabelecido juntamente com o pronunciamento do nosso governador João Dória. Então, assim, quando ambas as partes não caminham paralelamente, a gente vai sentindo esses dilemas e a gente vai perdendo os nossos negócios e as nossas empresas vão ficando com dificuldade para essa retomada. Então, eu espero, sinceramente, que a gente obtenha esse decreto, publicado agora no DO municipal, porque é dentro do município que a gente precisa trabalhar, é dentro do município, o município que precisa autorizar a retomada
dos nossos eventos. Então, com essa notícia que o Abdala trouxe, através dessa entidade Albraf, que é super parceira conosco, né? E acredito que todo o setor também hoje ele se uniu para trabalhar em conjunto. Eu acredito que nos próximos dias a gente tenha essa retomada, pelo menos dos nossos eventos sentados a princípio, e que a gente já tenha em mão a autorização para o dia 12 de outubro, e a gente comece a trabalhar com esse planejamento a partir de já. Muito obrigada. Obrigado, Suzy. A Thalita Vicentini, então, ela trabalha junto com o Hernani no Grupo Náutico, eles organizam o Boat Show, certo? Quem trabalha com evento assume risco por excelência. Trabalhar com evento é assumir risco, certo? E o Hernani e a Thalita, eles estão aqui, eu convidei eles porque eu senti que eles estão assumindo o risco, certo? Existe esse dilema, essa incerteza que a gente está mencionando aqui, e o evento tem data para acontecer ainda esse ano, certo? Existem os protocolos que eles vão respeitar todos, mas tem essa incerteza. Então, o que eu queria perguntar para a Thalita é exatamente isso. No teu discurso com os potenciais expositores, o que mudou, certo? Porque o Boat Show mudou, mas assim, o que você está tendo que utilizar como argumento para convencer as pessoas que o evento vai acontecer e vai acontecer da melhor forma possível? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, principalmente poder falar um pouco disso, né? Porque dentro da categoria de eventos, nós fomos um dos primeiros a falar sobre essa realização, né? Como primeiro ponto, eu vejo a necessidade de ter reinventado um evento que já existe há mais de 23 anos, realizado tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo para a realização do evento foi a sua reinvenção, até porque, como promotores, sabemos as nossas responsabilidades, assim como o Abdala sinalizou aqui, somos, dentro da cadeia, um dos principais geradores de empregos, sabemos de toda essa responsabilidade. Então, hoje, é um novo approach, é uma nova forma de comercializar feiras e eventos. Como vimos aqui no painel anterior, hoje não é só a questão da exposição, mas muito mais o conteúdo. Então, como grande diferencial do produto é a realização dele na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo. Então, nós conseguimos trazer para dentro de São Paulo um evento dentro da água, outdoor, o que corrobora com esse cenário que estamos vivendo hoje, né? Como já bem sinalizado aqui pelos meus outros colegas. Então, hoje estamos utilizando do approach da reinvenção, mas principalmente entendendo qual é o futuro, né? Qual é o futuro da realização de feiras e eventos. Então, nós realizamos na segunda quinzena de novembro, de 19 a 24 de novembro, o nosso evento, o São Paulo Boat Show. E, como principal diferencial dele, é que nós traremos um evento híbrido. Então, faremos um evento tanto presencial quanto virtual, e, acima de tudo, conscientizando todos os nossos expositores e clientes que estarão presentes conosco no evento de todo o cuidado que a gente está tomando para essa realização, seguindo todos os protocolos. A própria Albraf tem um protocolo que nos serve como referência para o desenvolvimento desse projeto. Então, hoje, trazer para dentro do evento toda a experiência que esse universo náutico, ao qual pertencemos, e de forma 360, né? Então, hoje, temos a questão de trabalhar com um produto visual, onde a compra dele é muito embasada pela presença da pessoa dentro de uma embarcação ou dentro de qualquer produto que a gente oferta dentro do evento, né? Então, hoje, o approach é um novo evento. É vir com um evento híbrido, no local outdoor, tomando cuidado com todos os protocolos e com muita força de vontade no convencimento para os nossos clientes, porque eles sabem que, sim, é um risco que estamos correndo, mas acreditando que é um risco válido para a fomentação do setor em que atuamos. Eu, particularmente, achei espetacular esse movimento, porque agora, durante a pandemia, a gente viu diversas empresas ou diversos eventos indo para o lado, vamos dizer, do híbrido, certo?
e vocês agora, tudo bem que nós estamos saindo desse momento mais crítico da pandemia, mas vocês escolheram exatamente o lado da reinvenção para fortalecer a experiência. Então, eu achei um evento espetacular fazer isso. Eu já tinha tido a oportunidade de ter ido no Boat Show do Rio de Janeiro, que acontece na Marina da Glória, a experiência está completa lá, e São Paulo, que o Daniel e o Dami não nos escutem, mas, vamos dizer, faltava esse lado experiencial que agora, de alguma forma, com o local e com o formato, vai ser. Mas a gente começa a ver, então, que a reinvenção passou de ter um teto e um local fechado para ir para um local aberto, certo? Mas isso não te coloca em segundo plano no ponto de vista da infraestrutura. Então, imagino que você tem uma preocupação de infraestrutura com um novo local outdoor muito maior, certo? Então, e o seu dilema em relação a isso? Sem dúvida, né? Apesar da Raia Olímpica da USP ser um local de práticas esportivas náuticas, nós estamos falando de colocar embarcações na água, né? Na raia. Então, sim, mas a gente também conta, dentro do grupo, com uma expertise de infraestrutura náutica. Então, nós vamos contar com todo o conhecimento interno e vamos montar uma estrutura, indo para um local outdoor, a nossa força de transformação do espaço é muito maior, ainda mais com um evento náutico, né, onde a gente se propõe colocar as embarcações na água. Então, não só... Mas, por sorte, a gente tem uma frente de trabalho chamada Metalu, que está dentro do nosso grupo, dentro do Grupo Náutica. Então, o que nos facilita, porque hoje é uma frente que consegue nos apoiar em toda a parte de infraestrutura náutica, com piers, passarelas, para deixar o evento, além de seguro contra o momento atual, também com toda a estrutura necessária para a gente conseguir levar um evento náutico para dentro da raia. Espetacular. Bom trabalho para vocês. Agora, vou mudar um pouquinho de quem toma risco e vou falar um pouco com o Bruno Caldas, que é diretor da Abralimp, certo? Acho que todo mundo que está aqui pode entender que, se a gente, antigamente, quando organizava eventos, tinha uma planilha, e na planilha tinha a linha de limpeza, desculpa reduzir, tá? Mas limpeza, agora a gente vai ter que colocar isso no nível de higienização, né? Então, tem uma tendência de sair de limpeza para higienização. Se antes o nosso benchmarking era um centro de convenções na Europa, que era espetacular, acho que agora, pela higienização, talvez seja procedimentos hospitalares em relação ao negócio. Então, e você também tem experiência com a tua própria empresa, que você tem 1.200 funcionários e que você presta serviço de limpeza em mais de 100 locais, certo? Então, eu queria que, de novo, esse dilema da limpeza, você está sentindo, desculpa, da limpeza, da higienização, você está sentindo que isso é algo que... Como é que está vendo vamos dizer, esse seu discurso em relação a isso, seja pela Abralimp, certo? Ou seja pela tua empresa? Me explica um pouco o dilema da higienização. Prazer a todos. Muito obrigado, Paulo, por estar presente aqui, participar. Obrigado a todos vocês, os espectadores, participantes. Nós, a princípio, somos vistos hoje como a bola da vez. E a realidade não é muito essa, né? Como você disse, a redução do PIB mais de 5%, então a redução de receitas, isso afeta todo mundo, né? E se afeta as empresas onde a gente trabalha, né, chega até nós também. Esse é um ponto interessante, tá? Então, essas empresas, elas reduzem os espaços de trabalho, reduzem todos os locais e vão reduzir também a quantidade de mão de obra, tá? Mas o que a gente precisa hoje são ações simples, são ações de repetições de limpeza, então uma frequência maior da limpeza. Não é nada mirabolante em relação ao trabalho de uma empresa de limpeza. Mas apareceram um montão de fake news, né? Nesse momento da crise tem um montão de, né, soluções resolvidas, utilize, ligue já, aquela coisa, né? Nem sei, mas você está sentindo isso? Ou seja, vocês, pela Abralimp, vocês estão sentindo que ou seja, os promotores de feira, os organizadores de evento, estão com outro tipo de demanda para vocês, ou é mais do mesmo? Não, a gente espera e tem tido, sim, de várias empresas que estão já, né, retomando as atividades, é uma preocupação maior, né? Isso é notório, tá? Então, o nosso serviço ele vai acabar crescendo, né, mas ele vai crescer
à medida da consciência de cada tomador de serviço, né, da necessidade do investimento, né? E aí, é claro, a gente vai falar e chegar na linha final, que é de custo. E nós falamos de evento de negócios, né? Os custos vão ser maiores, né? Mas é necessário fazer esse investimento. Nós não estamos falando só de limpeza, a gente está falando de saúde, segurança, Percepção de limpeza, trabalhador. certo? Agora tem a percepção também, você ampliar a percepção de limpeza. Exato. Quando a gente passeava no shopping ou circulava pelos locais e quase nunca via, né, ou percebia a presença do profissional de limpeza, né, hoje já é notório, então, a busca justamente pelo profissional de limpeza. Onde é que está? Está passando aqui? Não, tem um aqui no banheiro, tem as pessoas circulando. Então, isso vai ser uma necessidade dos empresários também, um compromisso com o seu público, com o seu tomador de serviço. Aí, assim, acredito que também as feiras. Né? Obrigado. Aí eu tenho aqui a Daiane Lima. A Daiane, então, se a gente falou de alvará, de interlocução com o governo, talvez a Daiane seja uma das pessoas que melhor entende aqui no Brasil, porque todo promotor de evento, além de assumir o risco, precisa pedir a licença para alguém, certo? É um setor regulamentado, tem sempre brigada de incêndio, tem sempre serviço médico. Como você falou, Bruno, às vezes não aparece na cara das pessoas, mas com certeza está na planilha de custo e com certeza essas pessoas estão lá. Cada número X de pessoas, você precisa ter uma ambulância UTI à disposição. Então, tem uma série de regulamentações que existem, todo mundo cumpre, certo? Mas, em última instância, tem que ligar para alguém como a Daiane para fazer essa liberação, certo? E você tem essa visão de ter conhecimento das liberações, dos alvarás, no Brasil todo, né? Então, a minha pergunta para você é, você vê que, por causa dessa pandemia agora, está tendo uma necessidade da gente atualizar a legislação, ou essa legislação que existe para esses alvarás estão de acordo com o que a gente precisa para o momento? Essa pergunta é forte. Fácil. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite, muito importante estar aqui com vocês essa tarde, pela Facility Doc, a gente já está aí no mercado, comigo à frente aí da empresa por mais ou menos uns 11 anos, e nesses 11 anos, o que eu tenho percebido tanto as leis quanto os decretos, eles estão aí, eles existem, são através deles que tudo é regulamentado, mas, normalmente, o cliente, que é o cara que está no outro lado da linha, ele nos liga para quê? Olha, eu preciso de um alvará. E, muitas vezes, o nosso setor comercial faz o quê? Deixa eu primeiro te explicar o que é um alvará, porque um alvará ele é uma série de responsabilidades assumidas. Quando você fala que fazer feira é assumir risco, eu digo que fazer alvará é assumir responsabilidade. E é responsabilidade técnica. A gente está falando de responsabilidade médica, de responsabilidade na brigada, de responsabilidade pela vida das pessoas. O cerne do porquê existe um alvará para um evento em qualquer município do Brasil ele existe para garantir que aquele evento ocorra com segurança e a vida das pessoas seja ali preservada. Só que, até então, o nosso olhar estava o quê? Estava na segurança contra incêndio, estava na questão, né, com relação à questão médica, muito raramente na questão da limpeza, quando a Anvisa visita um evento, né, a Vigilância Sanitária vai lá e olha. Agora, a gente tem uma questão pandêmica no país. E o olhar ele não é mais um olhar só com relação à segurança contra incêndio, com relação à circulação das pessoas no evento, com relação à engenharia de tráfego. O olhar é bem maior. E São Paulo normalmente se desponta no mercado como a referência para que todo o resto do país vá atrás. Mas a gente vê que, agora falando mais da ponte aérea, né, Rio-São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro ela consegue sair um pouco na frente nessa corrida por conta da articulação política e da pressão do setor de eventos, que vem realmente cobrar um resultado, que vem falar com os governantes. E aí? Cadê? A gente precisa voltar a trabalhar. O setor de feiras e eventos ele é muito abrangente. Como você falou, a gente trabalha com muitos eventos. Então, normalmente, ali no Rio de Janeiro, a gente está presente no Rock in Rio, a gente está presente no Carnaval do Rio. Esses são eventos outdoor e os eventos indoor. E todos os outros setores no nosso mercado. A gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de geração de oportunidades e, ao mesmo tempo, a gente está falando que vidas estão se perdendo por conta de uma pandemia. Então, também é importante deixar aqui o recado de que o setor ele se importa com as vidas, ele se importa com as vidas com relação à segurança contra incêndio, ele também se importa com as vidas com relação ao momento pandêmico que a gente está vivendo.
que eu acho que também é importante, que a gente não está aqui para falar, vamos voltar, a gente não se importa. A gente quer voltar porque pessoas estão perdendo os empregos, mas a gente também quer deixar claro que a gente quer voltar da melhor forma possível, respeitando as padronizações que estão aí. Basicamente, eu acho que, com relação às leis e normas, elas estão sendo adequadas. No Rio, elas estão caminhando bem. E, em São Paulo, eu acho que essa articulação política está começando a surtir o efeito necessário para o mercado, que aqui é o pioneiro, dentro de um campo aí nacional. Referência, certo? Seria Sim, referência. Total. Você acha... Bom, eu já organizei bastante evento na vida, né? E aí eu me lembro que, quando eu ia pedir os alvarás, tal, eu colocava meu CPF lá, ou seja, em última instância, eu sou o responsável civil, né? Sim. Ou seja, se todo aquele negócio... eu organizei evento que tinha 25 mil pessoas trabalhando, mas tinha um CPF junto com o governo e era o meu, certo? Ou seja, quando você vai assinar aquele papel, a gente tem que ter certeza que tudo que vai acontecer lá vai acontecer correto, certo? A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil agora, nesse momento, para obter os alvarás? Ou seja, o olhar público vai ser mais vigilante em relação aos alvarás porque tem uma situação de pandemia? Ou, de novo, não, a coisa já existe, não é que nós estamos inventando os alvarás, já existe há muito tempo. Como você vê isso? Vai ficar mais fácil ou mais difícil? O poder público, com relação ao que cabe à municipalidade, porque, quando a gente fala de alvará, a gente sempre vai para o campo do município. Nós temos aí os 3 poderes e temos aí também as 3 esferas, a federal, né, o governo do Estado e o município. As municipalidades, elas vão depender da força de trabalho. Normalmente, o município não tem uma força de trabalho, né, em quantidade que seja capaz de suportar a quantidade de eventos que acontece em São Paulo. A gente tem, estou falando agora em eventos em geral, em uma média aí de 250 eventos acontecendo aí por dia, em momentos que não temos pandemia. Então, a municipalidade não vai conseguir arcar com tudo isso. Logo, a fiscalização que vai cair ali na Subvisa, que é o Rio de Janeiro, e na Anvisa, na Covisa, que é aqui em São Paulo, eu acho que, assim, são esses departamentos que vão precisar se estruturar mais. Logo, é o departamento que a gente está falando o quê? De saúde, a gente está falando de higienização, a gente está falando de sanitarismo. O problema, a questão da pandemia é uma questão sanitária. Então, o órgão sanitário é o órgão que mais vai demandar essa força de trabalho para a fiscalização. E eu não acho que vai ser mais fácil. Mas eu acho que, se todos nós estivermos conectados e entendendo de verdade o que se trata isso, a gente não vai ter grandes problemas. Com relação aos nossos clientes, desde que começou a pandemia, eu faço reunião no Zoom diariamente com meus clientes. Eu tenho minha sexta-feira marcada para eles. Eu explico para eles o que está acontecendo. A gente volta a se falar sempre, a gente conversa. Por quê? Eu preciso deixar o meu cliente ou o futuro cliente preparado para o que vai acontecer. Porque, quando voltar, como que o cara vai chegar para mim e falar: olha, eu preciso de um alvará, e aí? Eu vou falar: olha, é aí que você tem a regra número 1, 2, 3, 4, 5 mil para você cumprir, sendo que antes ele já tinha elas. Eu sou também diretor de um clube social aqui em São Paulo, e também tem protocolo, e tem a mesma coisa, e lá o que eu percebi é que as fiscalizações ficaram muito mais frequentes. Né? A coisa de ter um protocolo que, por exemplo, na pista de atletismo você tem que estar com a máscara, mas num outro local você não estaria com a máscara, dentro de um clube social, pessoal, com famílias, tal. E a intensificação da fiscalização da Anvisa foi muito maior. Então, isso que eu acho que, nesse momento agora, estaremos todos mais expostos. Então, mesmo eu tendo colocado... O Abdá deve ter colocado o CPF dele também, muito alvará, e a gente está mais exposto, mas a gente precisa ter um olhar mais vigilante, certo? A gente precisa ter certeza, né? Thalita também, a gente precisa olhar lá e falar: espera aí, estou entendendo a coisa é séria mesmo. No elo final, mas não final, o Igor Tobias, que ele é diretor da MPI, Meetings Professional International. O cara organiza evento para quem organiza evento, certo? A MPI, então, é uma associação que pega os profissionais mundial, certo? Que pega profissionais do mundo todo que são organizadores de eventos, meeting planners, né? E ele, então, organiza. Então, tem setores da economia, como, por exemplo, o setor farmacêutico, que é um heavy user de eventos no mundo todo. Então, assim, você, com a sua interlocução com os decisores de evento, o que você está sentindo que está mudando em relação a eles? Óbvio que tem uma insegurança, certo? Tem a suspensão, tem o compliance e tal, mas você está sentindo uma mudança de comportamento nessas pessoas? Porque o planejamento continua para 1, 2 anos, né? Ainda mais congressos médicos costumam ter até um horizonte mais amplo de 1 ano, 2 anos. Você está sentindo uma mudança no comportamento deles, na tomada de decisão ou no que eles perguntam? Explica um pouco para a gente. Legal.
Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer debater. Bom, acho que o primeiro esclarecimento é falar um pouco sobre a MPI, ou MPI, é uma associação de profissionais de eventos global, com sede nos Estados Unidos. Aproximadamente 20 mil profissionais de eventos são associados à MPI. E, na verdade, é uma comunidade de profissionais de eventos. Então, não é exatamente que a gente organiza evento para profissionais de eventos. Então, é uma comunidade que se retro e autoalimenta de informações, de dados, de debates. Eu já fui em vários eventos da MPI. Sim, é que uma das formas que a gente constrói comunidade é através dos eventos. Perfeito. Sem dúvida, eventos é a maneira mais eficiente, entre as ferramentas de construção de comunidade, evento é a mais utilizada definitivamente, né? Agora, falando um pouquinho da perspectiva dos profissionais de eventos, né, até tem alguns dados que eu trouxe aqui que eu posso compartilhar, e é muito interessante, eu ouço os meus pares aqui conversando sobre governo, sobre permissões, regulamentações, mas existe uma perspectiva que é do profissional, né, que não adianta a gente ter permissão, não adianta a gente ter protocolo, não adianta a gente ter tudo que, da perspectiva legal, se os profissionais de eventos ou os gestores de eventos, vamos colocar assim, que é o cliente, que é quem participa da feira do Abdala, que é quem expõe na Boat Show, ou o que quer que seja, não se sentir confiante para estar lá. E aí é que a gente tem o X da questão. Então, na verdade, a gente está falando aqui de confiança, né? A gente precisa de uma retomada também de confiança. Então, só para ter um dado aqui, eu posso dar alguns que eu trouxe, que vieram dos Estados Unidos, a gente já tem uma parcela de clientes corporativos e associativos que disseram que antes do segundo semestre de 21 não vai ter nada. Já tem várias corporações multinacionais representadas pelos seus profissionais de eventos que, olha, não temos perspectiva de realizar... É o compliance da vacina, é isso? Na verdade, a gente fala de várias coisas que geram essa confiança. Vacina, remédio, né, protocolo de atendimento. Então, uma coisa que eu li essa semana, por exemplo, é que os médicos aprenderam. Hoje um médico sabe lidar melhor com um paciente de Covid do que ele sabia 3 meses atrás, é óbvio, né? Então, ele já tem um repertório de medicamentos que ele já sabe usar melhor. Com certeza, daqui 3 meses vai estar melhor ainda, independente da vacina. Então, isso gera confiança, e aí essa confiança vai resgatando. Mas o que a gente tem até agora, e tem uma pesquisa da North Star Meetings, que é uma publicação americana, que ela mostra, desde a hora que se decretou a pandemia até julho agora, eles fazem a pesquisa mensal, eles mostram um aumento da desconfiança. Então, de março até julho, o que a gente teve foi um crescente da desconfiança. E, obviamente, como a desconfiança aumenta, você tem menos evento na pipeline daquele cliente. Você tem menos perspectiva de realizar evento daquele cliente. Então, da perspectiva dos meeting planners, que é o que a MPI se propõe a fazer, a gente carece de confiança, a gente carece de que esse todo que vocês também discutiram aqui, que é o governo, que é o protocolo, que é a Anvisa, também associado a eventuais medicamentos ou vacinas, ou seja, que esse todo gere mais confiança nos meeting planners, gere mais confiança no cliente corporativo, porque, no fundo, mesmo um evento associativo, ele depende do corporativo bancando. Uma feira depende da empresa dizendo, olha, eu quero comprar chão aqui, quero comprar espaço para expor, né? Então, você tem aí um dilema, né? Você tem aí um dilema que é a perspectiva do organizador, de quem, não do organizador de evento, mas de quem efetivamente toma a decisão de investir aquele dinheiro naquele evento. Eu acho, por exemplo, quando se fala em visitação internacional aos eventos, certo? A gente sabe da existência de muitos expositores internacionais. Acho que isso, nesse curto prazo, com certeza tende a ser impactado, né? Aí você começa a ver notícias macro, por exemplo, como nos Estados Unidos, o CES, o Consumer Electronic Show, que é o maior evento dos Estados Unidos, que acontece sempre em janeiro. Nesse janeiro de 2021, eles já anunciaram que o evento vai ser 100% virtual, certo?
Eu até posso dar um depoimento que eu tive lá esse ano, inclusive eu estava com o Leandro lá, o Leandro está aí, o Leandro, a gente foi esse ano lá, e é um evento gigante, é um evento que tem uma quantidade de locais e de conteúdo enorme. Para você querer ver uma palestra, você tinha que atravessar a cidade. Então, eu acho que, beneficamente para o conteúdo, vai até ter um benefício ser digital, mas a experiência de Las Vegas e tudo mais, que não é só... Todo mundo, quando respondia a pergunta, falava qual foi o lugar que você fez mais networking, era 80% a resposta era at the bar, no bar. Então, assim, tem mais do que simplesmente você participar do evento. Mas isso que eu te falo, como é que faz essa confiança? Tem que ter o tomador de risco. O Bolt Show vai acontecer, certo? O Abdala tem evento, o Piccolo está fazendo o evento dele, da PET também. A gente está fazendo um evento híbrido. Tem uma hora que você tem que quebrar essa curva, certo? Não vai dar para esperar todo mundo obedecer o compliance e falar, só sairei do escritório quando eu estiver vacinado e o mundo estiver vacinado. Como você vê isso? Como é que a gente quebra essa chain reaction aí, que agora está negativa, né? As notícias que ela está negativa. Como a gente quebra isso? Legal. Como você percebe que as pessoas querem que seja quebrada, para fazer a pergunta mesmo? Legal. Eu acho que a boa notícia dessa pesquisa, por exemplo, da North Star, é que, quando perguntado para os clientes por que eles... o que eles sentem falta, que tipo de evento eles precisam, porque quando compara o online versus o presencial, você falou a palavra certa, networking. Ou seja, não dá no online, falta o networking, falta isso. Então, o cliente está carente disso. Ele, em algum momento, ele vai ter que tomar risco, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é exatamente o que o mercado precisa, que é debater, que é encontrar formas de levar confiança, que é começar com protocolos, esse protocolo vai gerar uma confiança na cabeça do cliente e, aos poucos, o cliente vai perdendo o receio e começando a fazer investimentos. Acho que é uma retomada, né? Eu tenho um dado, por exemplo, também dessa mesma pesquisa, que o ano que vem a gente vai ter 30% a menos de dinheiro de evento circulando, né? Então, o resultado da crise. Na verdade é por pivotar a estratégia, né? Então, o cara pivota a estratégia, tira dinheiro, né, dentro do orçamento de marketing dele, ele tem lá um monte de ferramenta que ele se utiliza, e ele tirou dinheiro de eventos e colocou em outro lugar, ou simplesmente ele cortou, né? Pode ser as duas coisas. Então, a gente tende, em 21, a ter um bolo 30% menor. Mas, ainda assim, eu olho isso positivamente, porque esse ano é 70%, 80% menor. Então, eu olho para o ano que vem de forma otimista. Se eu tiver 70% do volume de negócios que eu tive em 2019, já está bom. Temos um negócio. Antes de vir aqui, eu conversei com o Daniel, que é do São Paulo Expo, e com o Alexandre do Transamérica, certo? Que são dois lugares de referência para evento aqui em São Paulo, e só para colocar os números dos dilemas que eles estão passando. Num ano normal, sem a pandemia, o São Paulo Expo teria feito 120 eventos no ano, certo? Esse ano eles vão conseguir fazer 5. O Transamérica iria fazer 85. Eles conseguirão fazer 5. Ou seja, se a gente somar só 2 lugares na cidade de São Paulo, eram para acontecer 200 eventos, não estou nem julgando o tamanho deles, 200 eventos, certo? E a gente vai conseguir fazer 10. Que é 5% do nível de atividade. Então, eu estou com você, 30% a menos está ótimo, porque lindo. Hoje está com 90% de queda, certo? Hoje estamos completamente parados. E um outro dado que eu vi, isso aqui, essa coisa do home office, certo? Também tem esse lado das pessoas se experimentar uma vivência digital. Eu vi, por exemplo, uma pesquisa que falou que 35% dos escritórios voltam em setembro, outubro, novembro, que aparentemente, eu acho que depois que as aulas retornarem, os escritórios estiverem como outubro, a sensação de normalidade e, por consequência, uma sensação de segurança pode mudar, certo? Mas a notícia que vem é que 40% disseram que eles vão reduzir as áreas do escritório. Então, está nesse lado. Acho que esse momento da pandemia fez com que todo mundo parasse para repensar suas estruturas de custos. Só que nós que trabalhamos com o evento, além disso, temos que ter o planejamento de longo prazo. O alvará precisa sair na data, tudo tem que estar encaixado, certo? Então, esse que eu chamo do dilema que a gente está aqui, eu imagino que todo mundo que trabalha nesse setor está com poucas horas de sono, porque está realmente muito preocupado com o que pode acontecer, certo? Então, pegando aqui o Abdala, certo? Abdala, a gente tem, então, no próximo passo agora, um decreto, que eu até anotei o número aqui, eu queria dizer o número correto, que eu não lembrei dele, mas eu anotei. Decreto 59.283,
do dia 16 de março de 2020, foi feito, e esse decreto proíbe os eventos na cidade de São Paulo e, por consequência, a emissão de alvarás. Então, nós temos um dilema agora, que é conseguir mudar esse decreto no curto prazo. Todo mundo aqui vai te ajudar, mas você, como interlocutor, o que te preocupa em relação a isso? Ou a notícia que você teve ontem com o Orlando da Casa Civil já te tranquilizou e hoje você vai tomar um bom vinho e vai dormir tranquilo? Tem eventos e eventos, né? O que foi conseguido ontem é que o secretário entendesse o que são feiras, o que são congressos. A interpretação deles, inclusive numa live que teve com o Mandetta, ele entendia que eventos era Lollapalooza, era Rio... Os B2C, né, que tem mais visibilidade, mais recall. Exatamente. Campo de futebol, plateia e tudo mais. Mas nós, feiras, congressos, não somos isso. Tá? São eventos controlados, são eventos que a gente sabe rastrear quem visitou, quando visitou, quantas pessoas entraram. Nós temos o controle disso, não devido à pandemia. Nós já temos isso há dezenas de anos atrás, que é o nosso negócio. Então, eles entendendo o que foi colocado ontem, o Orlando, ele se sensibilizou, na verdade, como a própria a Patrícia Ellen se sensibilizou. Secretário do Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Se sensibilizou. Eu acredito que, com o esclarecimento de quem somos nós, tanto feiras como congressos, nós teremos essa flexibilidade já aprovada rapidamente. Acredito mesmo. Agora, os eventos de multidão, esses vão sofrer um pouco mais. Esperar um pouco mais. Suzy, então, assim, a gente já tem um protocolo, os shopping centers conseguiram se estruturar para fazer a abertura, certo? E eu falo que o shopping center é um controle de temperatura e adeus. Você não sabe o nome da pessoa e nunca mais. Quem organiza um evento como um congresso tem muito mais informação e o controle daquela audiência que qualquer dono de shopping center em qualquer lugar do mundo. Então, o que está faltando? O que acontece? Por que a gente não conseguiu ter esse espaço que o shopping center rapidamente conseguiu ocupar com os eventos de negócio? Qual que é a sua opinião? Na verdade, é uma opinião mesmo, né? Nós não temos certeza de nada. Mas o incrível é que nós entramos com pleito, também de equiparação, com relação ao funcionamento, a reabertura dos shopping centers, e nós não fomos entendidos, Abdala. Nós ficamos para trás. Eu acho que, justamente, assim, eu acredito que o momento que nós perdemos foi de união do setor e tentar explicar isso aos órgãos públicos, aos nossos administradores municipais, logo no início. Se você não entendeu e abriu o shopping center, vamos sentar, vamos conversar como que foi feito agora. Então, assim, eu acredito também que grande parte o nosso setor aprendeu neste momento. Né? O nosso setor aprendeu que a gente não pode protelar, a gente não deve esperar, a gente tem que se unir e ir à frente. Receber um não, mas sair de lá com o recado dado. Mesmo que a gente tivesse que esperar o faseamento, mas nós mostramos e tivemos oportunidade de mostrar a nossa fase. Então, eu acredito que nós não praticamos a normalidade do setor. Nós poderíamos, sim, ter tratado o setor com mais normalidade e, quem sabe, a gente teria reaberto na fase laranja. Bruno, uma última pergunta. Túnel de desinfecção é fake news? É fake news. É fake news. Não tem outra resposta para isso. Né? Nós não temos segurança nenhuma para borrifar produto sanitário. A gente tem que usar o termo higienização e não desinfecção, certo? Higienização, tudo isso, limpeza profissional. Então, limpeza profissional, a gente está cuidando como deve ser cuidado da limpeza. Eu prometi para o Hernani do Bolt Show que você iria ajudar a Thalita e ele com algumas coisas, com conceitos em relação, porque como eles estão assumindo um risco, é importante vocês da Abralimp poderem usar esse evento como um vetor para mostrar. Então, vocês devem ter uma série de fornecedores que provavelmente estão interessados em também demonstrar os seus produtos, desde que não seja um túnel de desinfecção, mas acho que eu prometi fazer esse contato, eu acho que é importante a gente ter essa... Quem está assumindo o risco agora precisa de ajuda, essa é a mensagem. Sim. Thalita, qual que é a sua mensagem? O que você queria pedir para o setor de eventos que você acha que, nesse momento, a gente poderia ajudar, que você está precisando? Tem aqui o Alvará, tem o presidente da Albraf, só tem gente importante aqui. É verdade. É justamente isso que você acaba de propor,
aqui, que inclusive já fizemos um pouquinho antes do início aqui do painel. Toda ajuda é bem-vinda. Hoje, a gente trabalha com risco, com a insegurança, com a incerteza, né? A gente lida com o invisível, né? Então, cada vez mais, quando o setor se une e quando os fornecedores ficam abertos a trabalhar em conjunto para o desenvolvimento não de um único evento, mas de um setor, nós ficamos muito abertos para receber aqui, obtive muito aprendizado e também tenho certeza que também pudemos ter aqui novos fornecedores, novos colegas, novos parceiros, para a gente realmente conseguir realizar um evento ainda esse ano, de maneira presencial. Então, a minha mensagem é que cada vez o setor se una mais, que a gente vê que, quando tem uma união muito clara, ele fica muito forte e fica cada vez mais imbatível, mas, principalmente, que a gente consiga somar, cada um tem uma inteligência e um entendimento, né? Então, com certeza, para a parte de higienização, o meu colega vai entender muito mais do que eu, assim como o Alvará, a Suzy vai entender muito mais do que qualquer um de nós. Então, a gente conseguiu unir as forças de entendimento e conhecimento para conseguir evoluir setor, mas, principalmente, conseguir realizar ainda esse ano um evento que tenho certeza que vai ser incrível. Obrigado. E, Daiane, então, assim, em nome da UBRAF, da ABEOC, certo? Da AMPRO, né? O que a gente vai precisar é realmente pegar o seu conhecimento, a gente vai ter o Orlando como interlocutor, a gente vai ter o Rodrigo como interlocutor, e a gente realmente, eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento para, lógico, no curto prazo, também rever a parte do decreto, mas a gente rever a legislação, né? Não existe um código de eventos que rege eventos aqui no Brasil. A coisa vem meio emendando de códigos passados há muito tempo. Então, eu acho que uma estrutura básica, a gente fala de infraestrutura jurídica para um negócio como esse, então, eu acho que, no futuro, a gente pensando em mais eventos, como o Igor do painel disse, mais eventos nichados, então vai ter mais alvarás, vai ter necessidade de usar mais locais, mais estruturas de cenográficas vão ser necessárias. Então, a gente precisa ter vamos dizer, embasamento jurídico e ter certeza que os alvarás e tudo funcionem. Qual que é a sua mensagem que você tem, então, para o setor agora? Eu acredito que o setor ele tem, nesse momento, o aprendizado de criar equipes multidisciplinares entre os seus fornecedores, para que isso fortaleça o resultado final, que é a boa entrega, a entrega de uma credibilidade na hora do evento. Eu acho que a grande mensagem que fica é essa, a conexão que a gente faz, os parceiros que você tem, e quando você se coloca à frente para essa parceria, é o que a gente tem que buscar no momento. Porque essa interlocução, essa articulação, nada disso vai ter, de fato, um bom resultado se a gente não estiver unido, se a gente não estiver conectado. E isso a gente não está falando só de alvará, a gente está falando de prática. A alvará precede a prática. Né? E a prática ela tem que estar ali na frente, a prática ela tem que ser respeitada para gerar credibilidade, para você gerar agregação de valor na sua experiência final, que é o quê? Que é o teu cliente chegar e falar, legal, era isso que eu esperava do produto que você está me oferecendo. Isso eu não estou falando como fornecedora, eu falo também como consumidora, porque a gente também consome. Então, para o mercado, para o setor, crie equipes multidisciplinares. A segurança do trabalho começa na limpeza, mas também passa pela segurança, passa pela brigada, passa por tantas equipes. Cada fornecedor faz uma equipe multidisciplinar de Health and Safety e consegue entregar aí essa agregação de valor e entregar essa sensação de que finalmente estamos preparados e agora sim podemos seguir. Para mim, acho que é isso. Obrigado. Igor, e a sua mensagem final? O que você... né? Deixa no painelzinho assim, aquele anúncio, preciso de... Eu tenho, vou colocar em duas partes, tá? Da perspectiva do mercado e da perspectiva do profissional de eventos. Eu acho que o profissional de eventos carece de ajuda nesse momento. Ele carece de ajuda de várias perspectivas. Primeiro, porque o desemprego está nas alturas, né? Então, pela AMPRO, a gente tem dados de que, mais ou menos, aí, na média, por volta de 50% de redução dentro das agências. Então, acho que o mercado, as nossas lideranças políticas precisariam olhar para isso de uma forma adequada. Teve um movimento espetacular, se vocês tiveram oportunidade ali na frente da Assembleia Legislativa. Os cases da pessoal empurrando. Essa imagem ficou forte. Espetacular, assim. Então, né, quando a gente pensa no mercado de eventos, que é um pouco do que o Abdala falou, não é só
o organizador de evento, mas é o pessoal que está ali atrás da housing, é o pessoal que carrega, são os carregadores, o pessoal da limpeza. Você tem o motorista do táxi, o garçom. Um desdobramento, uma quantidade enorme de freelancers na área de alimentação, enfim, de todos os serviços que se desdobram, né? Então, acho que tem uma carência aí que a gente não olha para isso, né? Isso fica em segundo plano. Existe uma carência ainda desse pessoal de atualização profissional, né? Então, os eventos virtuais, ou digitais, ou híbridos, o nome que a gente quiser dar, carecem de atualização profissional também, ou seja, esses profissionais precisam a gente precisa encontrar formas de atualizar essa turma, porque na hora que voltar, tudo, de alguma forma, vai ter um aspecto digital, vai ter um aspecto híbrido, e esses profissionais precisam estar prontos também para essa demanda. Então, a gente também tem uma demanda aí para esse pessoal. E da perspectiva do meeting planner, né, dos profissionais que têm a verba de evento para investir em feiras, em congressos e tudo mais, eu acho que essas pessoas querem ver isso aqui que a gente está fazendo, né? Porque aos poucos a confiança vai destravando o nó. Vai destravando os nozinhos, é isso. Então a gente realmente precisa de muitas iniciativas como da Expo Retomada e das organizações que compõem a Expo Retomada para que essa confiança retorne. O conceito básico da Expo Retomada, que acontece 13 e 14 de outubro presencialmente no São Paulo Expo, é exatamente que organizadores de eventos possam vivenciar como será um evento com os protocolos existentes, certo? Então, acho que o objetivo maior é exatamente esse, é conscientizar e dar segurança que vão vivenciar, e ele vai voltar para a empresa dele e vai poder ter argumentos. Não, eu fui num evento presencial e o corredor, em vez de ter 3 metros de largura, agora tem 6 metros de largura, é ciclo unidirecional, todo mundo de máscara, e a série de protocolos que a gente tem. Então, a gente está no final aqui. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo. Então, o Abdala da Francal, certo? Uma pessoa que eu confio muito, uma referência no setor aqui no Brasil, que a gente tem que escutar pela sua experiência, Abdala, não só à frente da Albraf, mas à frente da tua empresa. Você é realmente uma lição de vida para todo mundo aqui. Muito tempo trabalhando em evento e tem muita gente que vê você como um mentor, um mestre mesmo. A Suzy também, que é uma batalhadora, entendeu? Obrigado. A gente sabe que de todos os perrengues que você já passou na tua vida, estamos aí. A Thalita está encarando beleza, é isso mesmo, nós vamos te ajudar, faz parte. Quem está em evento é para assumir risco e nós vamos te ajudar na medida do possível. O Bruno, entendeu? Que pela Abralimpa, eu diria que é a bola da vez, é isso mesmo? A limpeza apareceu como bola da vez, é algo que a higienização, como você falou, sistemas de limpeza. Estamos aqui abertos ao diálogo, então, certo? Paulo, eu queria deixar claro, assim, contem com a Abralimpa para transmitir essa confiança que vocês esperam para todos eles. Tá? Perfeito. A Abralimpa é uma empresa, é uma associação não Quantos só da associados? limpeza, Quantos são associados? mais de 250 associados, mas entre equipamentos, máquinas, fabricantes de material de limpeza, químicos. Então, a gente tem condições de dar essa segurança que vocês precisam em relação à parte de limpeza e higienização. Tá? Todos eles, juntos, batalharam muito, trabalharam bastante, criaram vários manuais de limpeza durante a pandemia, para alguns setores específicos. Então, dispostos a dividir essas informações. Sim, essas informações hoje são públicas. Então, o site da Abralimpa, inclusive, você pode entrar, né, e fazer um pequeno cadastro, você já tem um manual, né, de vários desses setores. Tá bom? Obrigado. E Daiane também, obrigado. Vamos lá. Vamos fazer o alvará de tudo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença.